E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal. Muito prazer, meu nome é Guilherme Xerep. Eu sou responsável por fazer análise técnica dos ativos da Bolsa de Valores para o canal. Então, sejam muito bem-vindos, tá? Hoje, dia 20/9, 6 horas da tarde, fazendo aqui mais um quadro semanal, né? Onde nós vamos falar de BOV, vamos falar dos índices setoriais. Depois a gente dá uma breve passada pelos índices dos Estados Unidos, tá? O S&P, Nasdaq, vamos verificar a ação da Apple, né? E vamos ver o nosso Brent, né? Que é o nosso óleo, que ele é a referência de preço, né? O Brent ele é a referência de preço, é negociado lá em Londres, tá? Então a gente vai dar um overview em todos esses índices, né, que são importantes para a gente entender como que está o nosso mercado, não só o local, mas como que está lá fora também. E baseado nisso, a gente consegue tomar algumas decisões mais acertadas na compra ou na venda de algum tipo de ação, né? Porque é de extrema importância você saber, principalmente como está o nosso Ibov, né? Para onde ele está indo. Um outro ponto importante que eu gostaria de salientar, se você não faz parte ainda do YouTube, eu deixo o convite aqui para você fazer parte aí da comunidade. Na descrição do vídeo também tem o endereço do Telegram, também tem o endereço do Instagram. O Telegram tem muito conteúdo, tá? Eu sempre posto alguma análise de algum ativo ou mesmo sobre os índices globais. Inclusive hoje eu fiz um consolidado de todos os índices, né? DAX, que é da Europa, coloquei do Japão, coloquei dos Estados Unidos, coloquei vários índices consolidados, né? Para mostrar como que eles estão trabalhando, se eles estão numa tendência de alta, de baixa ou lateral. Então é importante. É um conteúdo a mais do mercado financeiro, né? Para você ter, e é totalmente gratuito, tá, galera? Assim, o conteúdo que eu posto lá é um conteúdo muito bom, muito abrangente, tá? E assim, é gratuito. Eu sei que existem outros canais que têm um conteúdo um pouco inferior e que cobram. Lá eu posto muito conteúdo, muita análise e é gratuito. Então, e para quem já faz parte, eu gostaria que deixasse no comentário, deixe seu feedback. O que você pensa, o que você acha em relação ao Telegram, para as demais pessoas que não fazem parte ainda, elas lerem esse feedback, né? É importante para todo mundo estar na mesma página e a expectativa ser a mesma para todos, tá bom? E se você não faz parte do YouTube, tá? Aqui não sei se é desse lado ou desse lado exatamente, mas no decorrer do vídeo vai ter o logo do Investimento for You, é só você clicar que você consegue se inscrever. Caso não esteja aparecendo, é só ir no início da página que você consegue se inscrever. Beleza? Vamos lá. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Então nós vamos começar pelo setorial, né? Deixa eu colocar eu aqui no cantinho para não atrapalhar ninguém. Vamos começar pelo setorial. Bom, destaque negativo para o financeiro, né? Então, nós vimos numa perna aqui de baixa, né? Porém, na realidade, nós tínhamos um suportinho aqui, ó, nessa região, e esse suporte, uma resistência aqui em cima, basicamente um retângulo, né? Infelizmente, esse retângulo, ele foi testado aqui, né? Na realidade, houveram mais testes, mas aqui teve uma violação, não teve um rompimento ainda, porque nem 50% do corpo tinha rompido, né? Então eu entendo só como uma violação, mas agora definitivamente a gente deixa esse retângulo para trás nessa última semana. Agora a gente já tem mais uma tendência que é de baixa mesmo, né? Porque já perdeu a mínima desse retângulo do que propriamente uma lateralização, ok? Tendo isso como base, agora a gente já tem até um próximo alvo, né? O alvo ficaria aqui na região do 8.636 mil pontos, seria o 100% da projeção do FIBO. Porém, entretanto, nós temos aqui um suporte na região do 8.893, ou seja, resumindo, os bancos eles não estão vindo numa tendência positiva, tá? Inclusive eu acabei de fazer uma análise de YouTube 4, tá? Itaú. Eu não vou compartilhar aqui, mas eu vou deixar essa análise lá no Telegram. Então, eu estou colocando até a projeção do FIBO, do quanto que dentro da minha análise YouTube 4 pode chegar nessa baixa, ok? Nessa tendência baixista, tudo bem? Bom, para consumo ainda permanece dentro de um retângulo, né?
Então, o retângulo é o que eu sempre falo, né? Se perde o suporte, então a gente faz uma projeção para baixo, né? A gente pega o retângulo e utiliza como uma projeção, vindo aqui trabalhar na casa do 4.441. Se perder a resistência, a gente faz um trabalho para cima, né? Uma projeção para cima, vindo trabalhar aqui na região de 5.698. Mas ainda assim, no semanal, consumo está lateral, tá? A média de 21 ainda abaixo do preço, então está numa tendência, pode ver que ela está bem flat aqui, né? Ela está abaixo do preço, mas ela está meio flat aqui, ela não está apontando completamente para cima para demonstrar uma tendência altista, exemplo daqui, né? Exemplo daqui que ela estava, né? Então ela vinha numa tendência altista, agora ela começou a ficar meio lateralzinha aqui, né? Então a média de 21 não perdeu, mas ela está mais por uma consolidação do que propriamente por uma tendência altista, tá? Igual ela estava vindo. Para a parte de e aqui a semana, eu não falei aqui, né? A semana fechou com 1,74% negativo o financeiro, ok? E para a parte de consumo, a semana fechou a 0,080% positivo, ou seja, foi melhor do que os bancos. A parte de elétrica, a semana fechou com 0,38% negativo e a parte de imobiliário, tá? Fechou com 1,22% negativo. Então, o que predomina na parte de negativo ficou para o banco, para a parte financeira, para a parte imobiliário, ok? Imob e Infec. Ok? Parte elétrica ainda numa tendência de triângulo, tá? Não perdeu esse triângulo, tá? Numa formação de triângulo ainda, trabalhando dentro dessa região. A média também está flat para essas últimas 3 semanas, né? Então, a média já veio atingir o preço e agora ela está flat, ou seja, nessas últimas 3 semanas ficou mais lateral do que propriamente uma alta, uma baixa, indo buscar resistência do triângulo ou vindo buscar o suporte. Na realidade, trabalhou aqui bem lateral mesmo, tá? A parte de imobiliário, né, que é o índice imobiliário, ainda dentro de uma bandeira, tá? Uma bandeirinha aqui, não considero como um canal de baixa, porque para eu considerar, eu considero uma bandeira até 20 candles, tá? Passou disso, eu já desconsidero, daí eu já considero como já considero como um canalzinho de baixa, tá? Então, ainda assim, a gente tem uma bandeirinha aqui, vindo buscar a resistência, tá? Mas nada de diferente disso. As médias também, tanto a de 21 quanto a de 72, estão completamente flats, né? Elas estão juntas. Então, a gente vê as médias basicamente bem flats, né? Com exceção aqui do financeiro, que a de 21 já está apontando para baixo, a de 72 já está acima do preço, então isso pode tendenciar para uma continuidade de movimento de baixa para os bancos, tá? Consumo ainda abaixo do preço, que nem eu falei. Uh, Parte de elétrica, entre preço e média, os dois estão juntos. E a parte aqui de imobiliário, a média de 21 vem apontando para baixo, ou seja, ela pode vir servir como uma resistência, não mais como um suporte, e a média de 72, assim como para o banco, também já está acima do preço para imobiliário, podendo vir servir como uma resistência no futuro, tá bom? Então, destaque negativo ficou para o banco, destaque negativo ficou para a parte imobiliária, ok? Imob no semanal, tá bom, pessoal? E banco realmente está vindo numa tendência bem baixa, bem ruim. Algumas pessoas perguntam, mas o pior da pandemia já passou, muitas coisas já retomaram os preços, mas sim, banco tem muita correlação com os bancos lá de fora, tá, pessoal? Então, esse é um fator bem complicado. Então, se a gente agora passar para o nosso IBOV, vamos ver o diário. Então, aqui, galera, para mim é muito simples, tá? Basicamente, assim, é puramente gráfico, tá? Puramente gráfico, análise técnica. Eu tenho visto aí muitas pessoas opinando em relação ao IBOV, que o IBOV vai subir, o IBOV está numa bandeira, o IBOV está, sei lá, tá um monte de coisa, um monte de gente falando assim. Eu não sei para onde o IBOV vai. Ninguém sabe para onde ele vai. Porque a gente trabalha com indicadores, a gente trabalha com uma linha de suporte, uma linha de resistência, com médias, a gente analisa candle, a gente analisa o fluxo, a tendência. Agora, para onde ele vai, não sei. O mercado é soberano. Segunda-feira ele pode explodir e chegar nos 105 mil, não sei.
entendeu? A gente não sabe. O que a gente consegue ver é a análise técnica puramente através do gráfico. Eu tenho ouvido falar um monte de gente falando assim, ah, mas ele está formando uma bandeira, na hora que explodir, nossa, vai bombar. Ah, mas ele está formando não sei o quê. Para mim, ele formou um pivô de baixa que ele pode dar continuidade no movimento. Então, eu só preciso saber o seguinte, aonde que é o suporte e aonde que é a mínima dessa formação e aonde que é a minha resistência caso ele vá para cima. Eu preciso ter essa estratégia, eu preciso saber disso. Agora eu não preciso falar que, porque meu tio tem uma galinha e, sei lá, deram 20 ovos e todas as vezes que dá 20 ovos o mercado vai para cima. Cara, tem uma galera aí fazendo um tipo de análise que, assim, é surreal. Eu respeito, ok? Eu respeito todo tipo de análise. Mas, porra, analisa o gráfico, né, galera? Sim, tenha como base principal ou a análise fundamentalista ou a análise técnica, né? Ou os dois juntos, um complementando o outro, mas vem com não sei quem que eu ouvi, falou. Cara, assim, para mim é muito simples. Então, nós temos dentro do IBOV aquela tendência de alta, veio, buscou a região dos 105,703, ok? Depois nós formamos aqui uma linha de resistência, ok? Nós formamos aqui uma linha de suporte, tudo bem? Então, o que que nós tivemos? Dentro dessa formação, eu tive um topo, tive um fundo, tive um topo, depois eu fiz um fundo, depois eu fiz um topo, aí eu vim buscar, que foi aqueles dois candles extremamente fortes no dia do pregão aí, vim testar a resistência, violei, não tive força suficiente para manter acima dela e nem para fazer pullback, muito menos. Então eu vim, tomei uma paulada para baixo, vindo fazer o quê? Vindo buscar o meu suporte. Aí fazendo o quê? Renovando a mínima, que a mínima era esta daqui, ok? A mínima era essa. Eu renovei essa mínima, agora estou com uma nova mínima dentro dessa formação. Ok, fiz um fundo, venho, fiz um topo. Testei novamente a resistência, não tive força, vim para baixo, tá? Não renovei ainda a mínima, que está aqui nesta região. Eu já falo exatamente a região. Agora, o que pode vir fazer? Pode fazer essa formação, tá? Vem, busca a média de 21, aí testa novamente esta região aqui da mínima dentro desta formação, ok? Pode vir fazer isso. Para mim, a média de 21 no diário está claro que ela está apontando para baixo, ou seja, ela está acima do preço. Então, a curto prazo, o IBOV ele está numa tendência baixista. Tudo bem? Para mim, ele está numa tendência baixista no diário. Ponto importante. Tendo esse pivô, então eu entendo assim, eu entendo desta maneira. Aqui, aqui, aqui e aqui. Eu entendo essa formação. Vocês estão vendo essas duas linhas aqui em azul? Tá vendo aqui? Então, o que aconteceu aqui dentro? Então, vamos colocar aqui, ó. Então, ele veio testando, então ele fez esta região, tá? Ele fez aqui fundos descendentes e topos também. Então, eu formei esta região, tá? Aqui pode ser uma configurado também, e aqui, ó, um pivô de baixa. Isso daqui eu falei lá no Telegram antes dessa formação inteira aqui, eu já tinha falado desta formação aqui. A gente estava na segunda-feira com esse candle aqui ainda. Eu falei, galera, pode formar um pivô de baixa, ó, que seria isso daqui, tá? E agora a gente tem esta formação daqui que eu comentei, que são as linhas azuis, né? Então o que a gente tem? A gente tem um fundo, a gente tem um topo, a gente tem um fundo, a gente tem um topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Então, com todo esse cenário, a probabilidade maior da tropa vendedora ser mais forte do que a compradora, baseado nisso, é que eu analiso e digo que o IBOV ele está numa tendência de baixa. Ele está numa tendência de baixa. Agora ele vai romper a mínima desta formação, que está na casa do 97.757,90? Não sei se ele vai.
Mas analisando esta formação de pivô de baixa, tem que ser levado em consideração. Quem analisa gráfico tem que levar tudo em consideração. Tudo em consideração. Se vai acontecer, é uma outra coisa, mas tem que levar em consideração. Tá? Esse é um ponto. Segundo ponto, a gente tem uma média de 200 aqui vindo ser testada. Ela pode servir no diário, que é a longo prazo, ela não perdeu ainda, né? Então não está numa tendência completamente baixista a longo prazo, mas a gente já consegue ver uma inclinação aqui, ó, para baixo. Não perdeu ainda, pode vir perder. Se perder, aí a gente tem três níveis, né? A gente tem o curto, apontando para baixo, ou seja, o Ibov a curto prazo está em baixa, a médio prazo, que é a média de 72, que é a amarelinha aqui, que já perdeu também, tendência de baixa, e se perder a média de 200 períodos, 200 períodos dá um ano, tá? Que é longo, que a gente considera, né? Longo período. Pode vir perder ela, longo período, então aí no longo também já está numa tendência de baixa, tá bom? Mas para mim, assim, a tropa vendedora, que eu já venho falando, semana passada eu falei a mesma coisa, a tropa vendedora ela está mais forte do que a compradora, tá? Ela está mais forte do que a compradora. Está mais ou menos assim, se a gente for fazer uma analogia com o futebol, está mais ou menos assim. Tem dois times jogando, um só taca, 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 o goleiro está defendendo tudo, a trave está ajudando o time, ou seja, toda bola vai e bate na trave, ou seja, a trave já é o 12º jogador, está ajudando também. Os caras só atacam, mas não fazem gol. Atacam, não fazem gol. No momento que os caras fizerem um gol, já acaba, né? Já acaba. Daí vem um, vem dois, vem três, vem quatro, vem cinco, vem seis, vem sete, vem oito. Vem 8 gols. Aqui tá mais ou menos nessa analogia. Quando a gente perder esta região da mínima do 97,757, eu considero que daí abre a porteira. Aí, abrindo a porteira, a gente tem um primeiro alvo aqui na região do 96.767,64. Tá? Então, é região, não necessariamente que vai cravar aqui. É região do 96 mil. Tá? E o meu segundo alvo fica entre 93.352 e 94.093. Tá? Então, para mim, baixista, vindo poder testar essa região com um pivôzinho aqui de baixa, tá? Se você não faz parte do Telegram, entra lá e vê lá que na segunda-feira entre segunda e terça-feira eu havia comentado e a gente não tinha nada dessa formação, a gente estava aqui ainda, eu acho. Não, a gente estava aqui, ó. Nós estávamos aqui, ó. Aí eu falei, ó, pode formar um pivô de baixa. Dito e feito, né? Agora, para confirmar esse pivôzinho de baixa, a gente precisa perder essa região aqui, ó, da mínima desta formação, tá? Então, considerem também essa linha azul aqui de resistência e suporte dentro dessa formação, que aqui ela é extremamente importante, porque ó, ela já perdeu esta região, ó. Ela perdeu essa região que foi esta formação daqui. Então, ela vem fazendo mínimas descendentes, tá? Então, esse é o ponto para Ibov. Vamos acompanhar aí durante a semana. E também a gente tem um OBV, né? Ó, a gente tem um OBV extremamente para baixo, né? A gente tem um OBV extremamente para baixo. Então, vamos acompanhar durante a semana o decorrer, né, do nosso Ibov. E no semanal, há uma divergência, né? No semanal ainda há uma divergência. Fechou aí a semana com 0,07%, ou seja, 0 a 0, uma puta de uma briga durante a semana. Todos os dias briga para fechar praticamente no 0 a 0, né? E a média de 21 semanal, ela ainda está abaixo do preço, ou seja, há uma divergência. Porque a média de 21 no semanal, ela não está apontando para cima, então ela não está numa tendência altista, mas ela também não perdeu ainda a tendência no curto prazo, podendo dizer que no semanal está numa tendência baixista. Não perdeu ainda, tá? Então olha que interessante. Então há uma divergência entre os tempos gráficos, né? Mas ela está reta aqui, ó. Ela pode vir servir como um suporte, um teste de suporte. E a média de 72 também, né? E aonde que elas estão? Ó, olha que interessante, ó. O primeiro alvo aqui, ó, do FIBO, está no centro.
está no centro. Então é o que eu falei, né? Aqui é região, né? Aqui é região, 96 mil não necessariamente vai cravar. 96 mil, ó, esta região. Então, pode vir buscar o teste aqui na 21, testa, perde a 21, vem testar a de 72, que fica exatamente no primeiro alvo da expansão do Fibonacci, que foi que eu tracei aqui. Tá bom? Então, Ibov é isso. Vamos passar para o mercado lá de fora. Vamos falar um pouco de Nasdaq. Nasdaq vem naquela perna linda de alta, né, que eu já mostrei nos vídeos anteriores. Agora vem fazendo o quê? Um pivôzinho de baixa. Olha esse pivôzinho lindo, 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 lindo. Então, primeiro alvo fica na casa dos 103.023, ok? Para Nasdaq, esse seria o primeiro alvo da expansão do FIBO. Já perdeu a média de 21 e vindo testar a média de 72. Então, vindo testar o médio período, curto período já perdeu, agora vindo testar o médio período, ok? Então, fazendo um pivôzinho de baixa, podendo perder, se perder a mínima aqui, tá? Do diário da sexta-feira, pode vir abrir espaço para vir buscar esta região, que seria o primeiro alvo ainda da expansão do Fibonacci. Tudo bem? Nasdaq também em queda. E na sexta-feira fechou com 1,19% em queda. S&P, mesma coisa, né? Eu mudei de plataforma, tá, galera? Eu esqueci de avisar. Mesma coisa, basicamente a mesma formação, ó. Formaçãozinha aqui, ó, pivôzinho de baixa. A média curta já perdeu, a média de médio, né? Prazo também, que é de 72, curto prazo, médio prazo, ok? Vindo testar também a média de 72 e na sexta-feira fechou com 0,92% negativo, também numa tendência de baixa, o primeiro alvo da expansão do FIBO, ficando aqui na região 3.197 pontos, ok? S&P também em baixa. Agora vamos mudar para o Brent, né? O que seria o Brent, né? Foi o que eu comentei no começo do vídeo. É um SFD em petróleo bruto, tá? Que o Brent é utilizado como referência para preços. Inclusive a nossa Petrobras ela utiliza como referência o Brent e o Brent ele é negociado lá em Londres, tá? Então o que nós temos aqui? Spinning top, que seria esse candle daqui. Esse candle ele demonstra uma possível reversão de tendência, tá? Então no diário veio, fez essa formação, essa perna de baixa, perdendo mais de 14% só nessa queda, tá? Teve uma recuperação já de 7,90 dessa queda, mas agora vem fazer um teste na resistência aqui dos 43,84, tá? Que seriam dólares, tá? E formando o quê? Um spinning top. Spinning top é um candle, né? De possível reversão de tendência. Então pode ser que venha testar agora a região do suporte, né? Do 39 com 31. A gente só precisa validar isso na semana que vem, tá? E o Brent ele tem uma correlação muito forte com as ações da Petrobras também, tá? Inclusive eu comentei isso na semana passada. Falei, fiquem de olho e a Petro não performou muito bem, né? Performou, sim, teve acho que um fechamento entre quinta e sexta-feira bom, mas de segunda a quarta não foi muito bem, né? Então tem uma certa correlação também com o Brent, tá? Então é só ficar de olho. Então para o Brent é basicamente isso, a gente precisa acompanhar este spinning top, né, para ver se no pregão da semana que vem vai perder essa mínima daqui. Se perder essa mínima, confirma essa formação, né? E aí pode abrir uma tendência de reversão para baixo, até podendo formar um pivô de baixa aqui. A gente só precisa ver se vai perder o suporte do 39 com 31, ok? Agora vamos falar dela, a querida de todo mundo, né? Apple. Então o que a gente tem para Apple, né? A Apple ela tem um puta peso, cara. Ela tem muito peso no índice Nasdaq, né? Então, assim como a nossa Petrobras tem um puta peso no Ibov, assim como a Vale tem um puta peso, o Itaú tem um puta peso, a Apple ela tem um grande peso no índice Nasdaq, né? Então ela veio fazendo uma máxima, né? Extraordinária máxima. Agora ela faz
uma formação do quê? Assim como os índices, né? Ela fez uma formação de pivô de baixa, tá? Perdendo a média de 21, indo testar de 72. Se perder esta região daqui, a média que está servindo como suporte, abre espaço para vir buscar 103,17, ok? Que seria o quê? Seria o segundo nível, aqui ó, segundo nível, ok? Da expansão do FIBO, tá? Porque o primeiro nível 100% estava aqui, então já superou esse primeiro nível, agora está vindo fazer um segundo teste de expansão de Fibonacci aqui, tá? Então essa é a ação da Apple. Beleza? Também dentro de uma tendência de baixa, né? Formação de pivô, e formação de pivô é uma formação pivô de baixa, né? Uma formação muito forte, tá? E ela tá dando continuidade. Ela vai e testa 21, paulada para baixo, né? Então a gente consegue até ver alguns testes aqui, ó. A gente consegue ver alguns testes aqui, ó. Testa, testa e vem perdendo, e vem perdendo. Aqui ela pode vir testar novamente e tomar uma paulada para baixo, dar continuidade nesse movimento. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, o semanal. E para você ainda que não faz parte lá do Telegram, peço a gentileza para que faça parte. Na descrição do vídeo tem o endereço. E logo mais eu vou soltar a análise de YouTube 4, colocando até o alvo da expansão do FIBO, tá bom? YouTube não está muito bem, não. E o nosso índice setorial dos bancos demonstrou que não, isso reflete diretamente no índice setorial, né? E nos demonstrou que não está bem. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço, espero que tenham gostado. Dê seu like, dê seu comentário e até o próximo vídeo. Abraço e tenha uma ótima semana. Até mais.